Aleluia. Cante comigo, comece orando essa manhã. Oh Senhor, te louvamos, te adoramos por esse dia, pela bênção do Senhor nas nossas vidas, por sua autoridade, Senhor, sobre nós. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor para todos sempre. Flua, Senhor. Oh, te adoramos essa manhã, te glorificamos essa manhã, Senhor. Sim, Senhor, te glorificamos. Amém, Senhor. Senhor, que tu possas vir sobre as nossas vidas, sobre nossas casas, sobre nossa saúde, sobre o nosso corpo, sobre a nossa família. Senhor, ata todos os espíritos malignos, ladrões, Senhor, da sua palavra. Manifesta teu poder sobre as nossas vidas e guarda-nos de todas as flechas incendiadas do inimigo. Guarda-nos debaixo das tuas mãos, Senhor, porque em ti confiamos e em ti permanecemos guardados, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deixa eu dizer uma coisa, shalom, shalom, bom dia, bom dia. Deixa eu dizer uma coisa a esses guerreiros de oração que estão aí do outro lado. Ontem, quando terminamos a nossa live, 4 minutos depois acabou a energia aqui. Então foi-se embora a live, né? E meu marido teve que fazer, que aqui são 2 ruas onde nós estamos. A parte de cima onde fica a internet, não é que não tinha internet. Até ontem estávamos sem internet. Mas a parte de cima acabou a energia, é onde fica ligada a internet. Então foi-se embora às 11h03 de ontem, quando acabamos a live. E tem exatamente 5 minutos que meu marido conseguiu colocar a internet ligada na rua de baixo, para que a gente conseguisse fazer essa live hoje. Então, amados, nós estamos numa grande batalha espiritual. E eu não estou falando só por mim, não. As pessoas que estão seriamente fazendo live, trazendo uma palavra santa e sã ao povo de Deus, está sofrendo bombardeio. Aqueles que estão ouvindo estão sobre bombardeio. Então, o inimigo está assim atacando de todos os lugares. Mas assim, de todos os lugares possíveis e impossíveis que você pensar, estamos sendo atacados. Então, eu quero dizer a você essa manhã: levanta, começa o dia já em oração, não por causa da nossa live, mas por causa da sua vida mesmo. Nós não estamos enfrentando um momento qualquer. Nós estamos naquele momento que eu disse a vocês em Apocalipse 12, quando o Senhor disse: ai de vós, moradores da terra, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então nós estamos embaixo de um bombardeio que a igreja nesses 2000 anos, cada fase, cada povo que passou, cada 50, 100 anos, tiveram coisas terríveis, experiências. Uns enfrentaram leões, outros enfrentaram a fúria de imperadores, fúria da igreja católica caçando cristãos, sem entendimento naquela época da reforma. Então a igreja, ela tem passado por bombardeios, não é de hoje.
E muitos irmãos antepassados enfrentaram outras pestes, como a peste bubônica, que hoje acordamos com a notícia. Que essa peste que dizimou 1/3 da população da Terra naquela época, e isso não tem muitos anos, a peste bubônica está de volta. Você entendeu? Na Mongólia. Então, já estão os noticiários em polvorosa, porque a peste bubônica, se as pessoas estão com medo do coronavírus, o coronavírus é um girino. Já viu aqueles filhotinhos de sapo, aqueles girinos que ficam nos lagos, nos pequenos rios? É aquilo perto de um Godzilla que está vindo aí. O povo de Deus ainda não entendeu que esse aquartelamento é para que nós estejamos preparando as nossas vestes. Essa igreja que saiu dos templos para ser igreja em casa. E ainda não entenderam. Muitas pessoas não entenderam que não é uma gripezinha, que não é algo irrisório, é algo que está matando, já matou milhões no mundo todo esse coronavírus. Mais de 50 milhões, né? De pessoas no mundo todo. No Brasil, já matou mais de 1.600.000 pessoas. Então, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Nós estamos no culminar. Nós estamos, sabe, irmãos, não sei se você sente, mas eu já estou sentindo cheiro de arrebatamento no ar. Esse é o momento de enchermos as nossas lamparinas. Irmã Elizabeth, por que você não começa o dia com alegria, trazendo boas notícias? Porque eu não sou falsa. Eu não sou falsa, não estou aqui brincando de fazer uma live. Eu sei o preço de cada live dessa que vai para o ar. Eu sei o preço de você estar me vendo aqui agora. Eu sei o preço que muitos pregadores verdadeiros, porque os falsos já entraram para as lives também. E você não pode simplesmente apertar o clique desse botão de uma live para ouvir mais uma palavra, para você se sentir satisfeito durante esse dia. A cada live que você ouvir, cada versículo que alguém te enviar, cada coisa que for chegar até você da palavra de Deus, pegue, mastigue, sabe, rumine, o que o Senhor quer falar comigo. E hoje nós temos uma palavra, começamos ontem, no Salmo 45, quando Deus nos deu aquela palavra, entre as mulheres do seu palácio, há filhas de rei. E nós liberamos aquela palavra ontem, devido à minha preocupação com a irmã que eu conversei no domingo, de aos 80 anos trazer tanta tristeza no coração contra a liderança onde nós vivemos e congregamos. E eu vi quantas mágoas, quantas marcas foram deixadas ao longo dos anos por lideranças. E ontem, o dia todo, eu não vou expor pessoas, porque aquilo que é falado em secreto permanece em secreto, a não ser que a pessoa diz, eu quero que você compartilhe para que outros sejam curados, o que não é o caso. Aqui é mais disposição de liderança do que de cura. Mas eu quero dizer que aquela palavra de ontem, eu não sabia que ia repercutir tanto como repercutiu. Pessoas chorando, que acharam que já tinham perdoado, mas que ainda a ferida estava lá. É como se eu tivesse colocado ontem o dedo na ferida.
E eu disse: ó Senhor Jesus, como precisamos nos arrepender e pedir perdão ao Senhor de todas as coisas que têm sido faladas pelo Senhor. E hoje eu quero estar compartilhando uma palavra que o Senhor deu sobre a guerra dos cajados. Que guerra é essa, irmã Elizabeth? Vara, um pau que os pastores de ovelha usam. Alguns têm até aquela forma do guarda-chuva, né, onde puxam a ovelha. A tua vara e teu cajado me consolam. E nós vamos nos aprofundar nisso nesses dias. Mas o Senhor deu uma palavra, mais precisamente no dia 28 de junho, sobre a guerra dos cajados. Que esse cajado, se nós formos ler, eu quero ler com você, se você estiver me seguindo. Alguns têm preguiça, mas em Gênesis, em Êxodo 4, aliás, eu quero compartilhar com você algo tremendo que o Senhor deu no dia 28 de junho. O chamado de Moisés, um homem que tinha uma vara de pastor nas suas mãos. E para que serve a vara? Então diz assim: então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Essa palavra fala quando Moisés encontrou o Senhor naquela sarça ardente. O Senhor se manifestou ali como aquela sarça ardente e deu um chamado a Moisés e disse para ele ir até Faraó, libertar o povo, e disse para Moisés: certamente eu serei contigo, e isso te será de sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem qual é o seu nome, o que eu lhes direi? E o Senhor disse a Moisés: diga que eu sou o que sou. Eu sou o que sou, está te enviando. E Moisés questionava, é claro, amados, 80 anos, 40 anos pastoreando naqueles desertos. E agora a gente com 80 anos, sabe o que a gente quer? Sombra e água fresca. A gente quer ter uma vidinha simples, o mais simples possível, e esperar o dia que o Senhor nos levará até Ele. Mas e quando Deus resolve dar um chamado a uma pessoa aos 80 anos? E quando Deus resolve tirar do ostracismo, igual eu, uma pessoa aos 62 anos? E quando Deus começa o ministério na vida de uma mulher que acha que já está à beira da morte, o Senhor diz: aos 80 anos eu te levanto. E quando nós achamos que estamos aposentando e o Senhor diz: agora vai começar tudo. Então deixa eu dizer uma coisa. Uma coisa é você ser chamado e outro é você ser atrevido. Uma coisa é Deus te levantar e outra é você se levantar a si mesmo para fazer alguma coisa. E quando Deus nos levanta, Ele nos respalda. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja moderna, essa igreja que está aí, ela está lotada, cheia de pessoas que não foram ordenados por Deus.
mas foram ordenados por homens. E homens que foram enviados por homens, eles não subsistem. E homens que foram enviados por homens não sabem lidar com as ovelhas do Senhor. Eles não são pastores, são apenas empresários do reino, são empregados. E há uma diferença entre ser pastor verdadeiro, ser um líder levantado por Deus, ou ser apenas empregados de um reino. É muito sério o que eu vou estar falando aqui hoje. E quero deixar bem claro, não estou aqui para apontar o dedo, como algumas lives estão fazendo, colocando, expondo liderança, expondo, eles mesmos vão ficar expostos. O juízo de Deus está descendo à terra e primeiro vai limpar o povo dele, vai limpar a igreja dele, vai limpar a casa dele. Por isso que eu estou falando, nós fazemos parte da igreja gloriosa do Senhor. E não se preocupe de que ele vai tratar com cada um de nós. Eu estou em tratamento. Você está sendo tratado. Nenhum de nós vai ter escusas diante do Senhor. O Senhor vai tratar cada um de nós. E aí Moisés entra naquele, será que eu vou mesmo? E o Senhor vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhe, usa o Senhor, Deus de vosso pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Mas 430 anos tinha passado. Será que Deus não viu isso antes? Amados, Deus não trabalha no nosso tempo. Deus trabalha no Kairos e não no Cronos do homem. E agora Moisés entra numa batalha espiritual. Será que Deus está mesmo me chamando? E o Senhor concede poderes a Moisés. Começa o versículo 4, o capítulo 4, que é onde eu quero falar com você. Então respondeu Moisés e disse, eis-me que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Moisés ficou conjecturando. A hora que eu falar, um príncipe criado dentro do palácio de Faraó, a hora que eu voltar e falar que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó me apareceu, eles não vão acreditar em mim. Eles não me crerão. Esses são dias, escutem bem, em que Deus vai fazer com que pessoas que estão no ostracismo, esquecidas, sejam trazidas de volta. Pessoas que estão nos quartos de oração, esperando simplesmente a volta de Jesus e acham que não precisam fazer mais nada para o Senhor. Eles serão trazidos de volta e vão enfrentar impérios eclesiásticos que estão aí, reinando com vara de ferro e acabando com as ovelhas do Senhor, no nome do Senhor, dizendo que são do Senhor. Por isso o Senhor me disse, esse tempo será a guerra dos cajados. E a gente fala, mas o Senhor não vai colocar brigas. O Senhor disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Enquanto se trata de Deus colocar no lugar as coisas que Ele vai fazer, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não respeita a patente eclesiástica, Deus não tem filhinhos preferidos, Deus tem filhos. Ele não prefere uns e
coloca outros à parte. Deus tem filhos e ele ama todos por igual. Seja negro, branco, amarelo, de que raça for. E Deus vai começar a colocar as coisas no lugar. E ele disse a Moisés: que isso? Enquanto Moisés está brigando, o Senhor só fez uma pergunta a ele: que isso que está na sua mão? E ele disse: uma vara? Uma vara. E o Senhor disse: lança-a na terra. E ele a lançou na terra. E tornou-se em uma serpente. E Moisés fugiu dela. Como o Senhor falou comigo nessa área, nessa parte que está falando aqui com Moisés. Por que que eu estou falando isso? Por tudo que o Senhor falará conosco. Hoje, talvez amanhã e talvez depois continuará. Que é isso que você tem nas suas mãos? E o Senhor falou algo muito forte na minha vida. O que está nas minhas mãos? Porque o cajado, os anciãos de cada cidade usavam o cajado em suas mãos. Era um bordão, um pau, uma vara comprida. Mas eles, era algo que fazia parte de mostrar que era um símbolo de autoridade. Para as ovelhas, o bordão, o cajado, era a autoridade. A ovelha via é o cajado do pastor. E para os anciãos de cada lugar, quando eles vinham segurando, ajudavam a atravessar desertos, aquilo ajudava a ampará-los para o caminho, mas também era um símbolo de autoridade. E o Senhor disse: o que é que tem nas suas mãos? Moisés olhou e disse: apenas uma vara. Por isso que eu digo, Deus não olha, Deus vê. Deus não vê como o homem vê. Às vezes, você olha para mim e vê apenas uma mulher, mas Deus olha dentro de mim e vê algo totalmente diferente daquilo que você está olhando. Você está olhando uma mulher e Deus vê uma pessoa que ele criou com o desenho original que está escrito no livro dele. Você olha e vê uma mulher, ele olha e vê uma profetisa. Ou ele olha e vê livros que ele escreveu está dentro de mim. Você olha uma semente, que é isso que está nas suas mãos? Uma semente. E o Senhor diz: eu vejo uma árvore. Eu estava falando isso para o meu marido essa semana. A gente abriu o abacate. Ele disse: que coisa preciosa, né? Uma capa envolvendo a semente para guardá-la dos fungos, das bactérias. E aí ela estava guardadinha ali dentro daquela caixinha. E eu disse: porque Deus, sabe por que Deus olha pela semente? Porque ele não vê apenas uma semente. Ele vê uma árvore que vai gerar frutos, que vai gerar outras árvores. E dentro dessa semente estão milhares de árvores, milhares de frutos que outros irão comer. Então Deus não olha, Deus vê. E ele, quando joga esse cajado no chão, ela vira uma serpente. E o Senhor me falou algo: Elizabeth, o que está nas suas mãos, você pode olhar e ver uma coisa simples, mas eu olho e vejo uma autoridade que pode ser usado para o bem e para o mal. Depende de como você vai canalizar essa força e essa autoridade que eu estou lhe dando. E aí foi que começou o Senhor a falar comigo. Que nesses dias, até está escrito aqui, para que eu não esqueça. Por isso que eu ando com um caderno. E o Senhor disse que nesses dias ele vai usar esses cajados, ele vai fazer distinção
entre cajados, que são levantados por ele, e aqueles cajados que foram levantados por homens. Já já eu vou ler isso aqui. Que é isso que está nas suas mãos? Uma vara. E de repente se transformou numa serpente e Moisés fugiu dela. Como que eu vou fugir de algo que eu carregava, que eu dormia do meu lado todos os dias? Porque agora foi manifesto a ele que aquela vara estava a partir daquele momento sendo transformada não na vara de Moisés, mas em algo totalmente usado por Deus. E também que o poder que Deus nos coloca, quando eu me assento nessa cadeira, eu posso continuar sendo a serva do Senhor, que vai continuar servindo o ministério de Jesus Cristo. Ou eu posso me ensoberbecer de tal maneira, uma empáfia, um nariz empinado, de maneira que eu me torne uma tirana, eu me torne uma mulher que vai fazer com que irmãos, vou ter que limpar a lente, porque algo caiu nela, eu vou fazer com que irmãos se tornem meus súditos e não meus conservos no Senhor. O Senhor está descendo à terra com um juízo tão grande sobre a liderança do Brasil. Eu sei que muitos estão orando pelos políticos, mas o Senhor está me focando. Ore pelas lideranças eclesiásticas, para que eles se arrependam, para que esses dias que está passando sobre a face da terra sejam dias de reflexão, para que eles caiam na real de que Deus é um Deus santo, um Deus poderoso, e que Deus vai julgá-los por cada ovelha que estão debaixo das suas mãos. É muito sério o que está vindo por aí. Preparem-se para grandes escândalos. O que para Deus não é escândalo. Porque Deus vai lavar as roupas da igreja, para que ela se mostre a Ele como uma igreja pura, sem mácula, sem sujeira, sem ruga, sem nódoas. E o Senhor está vindo com o sabão do lavandeiro, que era uma espécie de quiboa de água sanitária que alvejava naquela época. Que é isso que você tem nas suas mãos? Lança-a por terra, tire do seu lado, para que você tenha uma visão. Saia de perto um pouco para que você veja, se autoanalise. O que está nas suas mãos está sendo para fazer as ovelhas trilhar um caminho correto, ou é apenas uma serpente? E ele fugiu dela. E então disse o Senhor: estende a mão e pega-a pela cauda. Ninguém é louco de pegar uma serpente pela cauda, porque é você triscar na cauda, ela se volta e vai picar você. Mas Deus não trabalha como o homem trabalha. Está chegando o momento em que Deus vai colocar os ministérios à prova. Esse é o momento. Não é porque você é filho de pastor fulano, de um grande ministério, que você não tem chamado, mas porque é uma familiocracia, que você assumiu um posto e você está aí agora levando adiante um ministério que lhe foi imposto, sem chamado nenhum, sem que o seu cajado tenha sido provado.
Porque aqui o Senhor estava falando a Moisés: eu vou mostrar que o seu cajado não é apenas um cajado. Ele pode ser uma vara enquanto está nas suas mãos, porque você o pegou no mato, cortou de algum lugar e acha que esse é o seu bordão, seu cajado. Mas quando eu chamo, quando eu unjo, a sua vara já não é a sua vara, mas é a minha vara. E quando Moisés a lançou, ela virou uma serpente, porque o Senhor estava falando: esse cajado, esse chamado, essa autoridade que eu estou lhe concedendo. Porque se você ler no título, acima do capítulo 4, está escrito assim: Deus concede poderes a Moisés. E o poder sobre uma pessoa não convertida a Deus, ele é um demônio de terno e gravata. O poder sem a atuação de Deus, ele é um demônio. Poder humano sem o apoderamento divino é um estrago na seara do Senhor. E é isso que Deus está falando. Que o estrago que muitos líderes no poder sem apoderamento estão fazendo, fizeram há mais de 50, 100 anos nesse país. É difícil falar o que eu estou falando, porque não atrai pessoas. Muitas pessoas deixarão de seguir. Não importa, desde que eu esteja em obediência ao Senhor. É difícil falar o que eu estou falando. E a vara tornou-se em cobra e Moisés fugiu dela, e o Senhor disse: pegue-a pela cauda. E ela estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Ela era vara, depois da palavra liberada pelo Senhor virou uma serpente. O Senhor disse: pegue-a pela cauda. E ele estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela tornou-se em uma vara novamente em suas mãos. Alguns da Assembleia de Deus eu estou citando o nome da denominação, não para expô-la, porque está cheia de homens e mulheres de Deus. Mas eu vi uma biografia, e os que são assembleianos sabem, da nossa harpa cristã. Na harpa cristã tem vários hinos de uma mulher chamada Frida Wingren, mulher de Gunnar Wingren. Os missionários que vieram da Suécia, Gunnar Wingren e Daniel Berg, que vieram para o nosso país, que começaram lá no Pará, né? E lá foram cheios do Espírito Santo, e lá começou-se um avivamento, e eles vieram para esse lado depois de Santos, vieram para cá para o lado do Rio de Janeiro, e começaram uma grande obra. Frida Wingren, ela tem um hino maravilhoso, que diz assim: quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para o seu Senhor. Eu sempre amei apaixonadamente essa mulher pelas canções que estão no hinário da Assembleia de Deus. E esses dias o YouTube me sugeriu a biografia dela. Vocês não sabem o quanto eu chorei com a biografia dessa mulher. Frida Wingren começou, ela era, na Suécia, ela era naquela época de pós-guerra, ela era uma enfermeira. Como vinda da Europa,
ela tinha conhecimentos que muitas mulheres no Brasil não tinham. Por que você está parando a mensagem para contar isso? Vocês vão entender já já. E ela começou a colocar os dons, esses poderes que Deus colocou sobre ela, o marido dela, pastoreando. Ela começou uma escola dominical. O marido dela teve que se ausentar, andando como missionário, ela com os filhos e pregando. E a igreja enchia na escola dominical onde Frida Wingre trabalhava. E ela teve a brilhante ideia de começar um jornal, propagando os feitos do Senhor e para que outras pessoas conhecessem. Um dos missionários, que eu não quero citar nomes, assembleiano, escutou falar que Frida Wingre estava pregando e que tinha criado um jornal. Saiu de lá e veio aqui e falou pro Gurna Wingre: não, mulher não prega. Mulher não pode pregar. É a história que não foi contada. É a história que não é contada, que muitas filhas de reis dentro do palácio foram tolhidas, foram amordaçadas em nome do Pai. E criou-se uma celeuma, porque Gurna Wingre dizia: eu não posso tolhi-la, ela está cheia do poder de Deus. E todo mundo cantando os hinos que Frida Wingre cantava, como o 33, com sua mão segura bem a minha. Hoje eu entendo porque ela escreveu essas canções. Hoje eu entendo. Noites de trevas, de luta, de terror, já não bastava enfrentar fora do país, sem uma família, sem uma pessoa conhecida por perto, e tinha que enfrentar agora os irmãos, antes amigos, agora inimigos. Sintetizando a história, Gurna Wingre adoeceu muito. Voltaram para a Suécia para tratamento. Ele morreu lá. E ela, como missionária incendiada, falou: tem que voltar para o Brasil. O líder daqui disse: não, senhora, aqui você não pisa. Estudo por carta, porque naquela época não tinha o que nós temos hoje. Ela disse: mas eu preciso dar continuidade à obra que meu marido começou. Ela saiu da Suécia, não deixaram ela sair de lá, ela foi para Portugal com os filhos para embarcar para o Brasil para continuar a obra. Não sabe-se como pessoas chegaram dizendo que ela era louca no cais para pegar o navio, foram tomados os filhos dela e Frida Wingre foi internada num sanatório para loucos, onde morreu alguns anos depois, dopada de remédios, tomando choques elétricos. Irmã Elizabeth, você tá louca? Onde você arrumou essa história? Bem, vá no Google e põe biografia de Frida Wingre, que veio à tona recentemente. Em nome do Pai. Pessoas que tinham cajados, que era para ter autoridade, usaram de autoritarismo. Há um sangue inocente derramados no nosso país, em nome do Pai, dentro das nossas igrejas cristãs. Guerra de cajados. Deus nesses dias vai tomar cajados apodrecidos. Como Deus me deu o sonho, cheio de bichos, comidos, por fora ainda estão intactos, mas são ocos comidos de bichos. Ah, mas é uma mulher que está falando isso. Não me importa de que vaso está saindo. Eu estou falando que Deus vai colocar tudo no alinhamento. Moisés, lança a tua vara. De repente o seu cajado pode virar uma serpente que vai picar os irmãos. De repente o cajado de muitos homens de Deus, que era para ser de Deus, se transformaram em serpentes que mataram mulheres como Frida Wingre,
louca, amarrada dentro de um hospício, levando choque, tomando psicotrópicos terríveis, porque era uma missionária. E hoje o sangue de Frida Vingre clama debaixo do altar do Senhor, dizendo: faze-me vingança. E vocês não se preocupem que muitas das lideranças do Brasil que mandaram filhos dos outros para o inferno, você passará incólume nesses dias. O seu cajado vai ser colocado à prova. Se ele é apenas uma vara que bate, que machuca, que destrói, se ele de repente vira uma serpente para matar outras pessoas, ou se ele é uma vara que vai servir de autoridade diante do Senhor. E aí, em Êxodo 7, você já vê Moisés diante de Faraó. E eu quero dizer a vocês, povo de Deus, homens, líderes, apóstolos, pastores, doutores, mestres, profetas, evangelistas, diáconos. Agora nós temos até patriarcas. Os nossos bordões, nossos cajados vão ser colocados a provas. E no capítulo 7 diz assim: como o Senhor lhe falar e ordenar, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos e Arão de 83 anos, quando falaram a Faraó. E quando Faraó vos falar, dizendo: fazei-vos por vós algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó, e lhe fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó, e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito, e fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Existe uma diferença entre encantamento, entre feitiçaria para se tornar coisas parecidas com as coisas de Deus, e existe o poder de Deus. Porque cada um lançou a sua vara cheia de encantamentos e de feitiços, e elas se tornaram também em serpente. Mas a vara de Arão tragou as varas dele. A serpente que tinha saído da vara de Arão comeram as serpentes que saíram das varas dos encantadores, dos bruxos do palácio. Pastores e líderes, me escutem nesses dias, agora, nesse momento. Nesses dias, o Senhor vai pôr o seu cajado à prova. Haverá uma guerra de cajados nesses dias. Você está preparado para enfrentar os bruxos, os encantadores dos palácios, dos políticos, dos quais vocês se aliançaram nesses últimos dias? Essa é a pergunta. E escutem o que eu estou falando. Não estou aqui usando o meu nome. Eu jamais usaria liberar uma palavra dessa se ela não tivesse vindo do Senhor. Os cajados dos líderes desse país serão lançados diante dos bruxos e dos encantadores que moram dentro dos palácios nesses dias. A sua vara, o seu cajado, suportará essa distinção. A guerra dos cajados começou, meus amados. Nós estamos em época de política.
E haverá uma distinção, porque muitos estão fazendo política do jeito errado. Não estou dizendo que crente não pode se candidatar a pleitear um cargo. Desde que ele... mas Deus colocou José e Daniel. Você será o Daniel e o José no meio desse povo todo? A velha maneira de fazer política deixará muitos líderes nesses dias envergonhados diante das serpentes de Faraó. Sabe, houve uma reunião uma vez com um dos governadores de Goiânia. Aquelas reuniões à porta fechadas para uma liderança. Sabe o que aquele homem disse? Eu sei o preço de cada pastor dessa cidade, porque eu paguei o preço. Uau! Irmã Elizabeth, para que você está falando isso? Talvez eu tenha enlouquecido como o apóstolo Paulo, as muitas letras te deliram. Mas eu não é as muitas letras, porque eu nem letrada sou, eu sou uma dona de casa, forçada a sair de trás dos meus aventais para trazer uma palavra a um povo que não está vendo o que está acontecendo e que vão morrer debaixo do jugo e de um juízo que está chegando. Eu me sinto um pouco como Amós, que disse: eu era boiadeiro, eu era plantador de sicômoro, mas os falsos profetas do palácio de vocês fez Deus me tirar das minhas plantações e fez Deus me tirar dos meus bois, das minhas vacas. Às vezes Deus se vê no direito de tirar uma dona de casa que só queria ser avó, ficar quieta plantando as suas flores no seu jardim. Mas eu sou obrigada a vir para uma live me expor e dizer aos líderes dessa nação que haverá uma guerra de cajados nesses dias. Que Deus vai colocar à prova o cajado que trazemos nas nossas mãos, que estão muitas vezes cheios de sangue. Nesses cajados está escrito o nome de cada pessoa que foi expulsa da igreja injustamente, de cada ovelha que foi expulsa porque cortou uma ponta de cabelo, por cada ovelha que foi expulsa por pequenos delitos que hoje vocês cometem a céus abertos de qualquer maneira e não são cobrados por isso. Lideranças com cajados podres serão colocados à prova, porque os bruxos dos palácios, os feiticeiros dos palácios são capazes de fazer milagres como vocês fazem. Mas a vara de Arão comeu as serpentes que saiu dos cajados dos bruxos, dos feiticeiros dos palácios. Deus tirou a igreja dos templos, porque a maioria dos nossos templos foram construídos. Não tem um teto nesse país, não tem um piso que não foi construído por compras e barganhas de ovelhas para votar em políticos que hoje são rejeitados. Quantos líderes hoje que falam de Lula estavam nos palanques com Lula? Quantos líderes amanhã vão estar contra Bolsonaro? Nós temos uma liderança de conveniência, e eu não estou generalizando. Há homens
de cajados firmes que ainda devoram as serpentes dos bruxos de Faraó. Há mulheres com suas pequenas varas nas mãos que não se curvaram aos bruxos de Faraó. Nós não temos tido autoridade, amados. Como aquele governador do meu estado disse, eu sei o preço de cada um deles porque eu paguei. Quando que ele irá se converter em uma das igrejas desses que se venderam? Amados, vamos nos arrepender. Ainda há tempo. Se você se vendeu, se você fez negociata, ainda é tempo de se arrepender, de se lembrar de cada ovelha. Se você nem lembra o nome porque foram tantas feridas pela serpente que saiu do seu cajado, do seu bordão e que feriu pessoas, talvez faça a oração de Davi: Senhor, me livra daqueles pecados até que me são ocultos, que eu não estou lembrando. Porque o que está vindo aí, esse coronavírus, é um girino perto do Godzilla, de outras pestes que assolarão a terra. Nossos cajados serão colocados à prova. Deus não tem filhos preferidos. Não é porque você é filho do pastor fulano de tal que Deus vai te isentar. Não é porque você é o apóstolo fulano de tal que Deus vai te isentar. Estamos todos nivelados. Estamos todos nivelados no julgamento do Senhor. Não escapará ninguém do julgamento do Senhor. Porque cada um lançou a sua vara. Haverá uma guerra de cajados nesses dias. Pessoas colocarão à prova o nosso cajado. Em Êxodo 7:12. Esse incidente nos mostra a vitória certa sobre as obras da mão de Deus, sobre toda a oposição. Quando o princípio divino é estabelecido no coração, o diabo vai fabricar suas imitações para tentar reproduzir enxames de oponentes contra aqueles que Deus levantou. Mas a obra de Deus aniquilará todos os inimigos. Porque se a graça de Deus toma posse de um homem, os mágicos do mundo jogam fora seus bordões, ainda que cada bordão seja tão astuto e venenoso como a serpente, a vara de Arão os devorará. Nossa fé nesses dias enfrentará milhares de inimigos. E o diabo colocará diante de nós, como nos antigos, colocará pecados para que tropecemos. E existem muitas pessoas que professam um cristianismo bichado, sem cruz e sem sangue. Eu não sei como fazer, como falar tudo aquilo que o Senhor está falando. Líderes, arrependamo-nos. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. São palavras fortes que tu tens trazido até nós. Não é hora de nos misturarmos nos palácios de Faraó com essa política suja, Senhor. Com a falsa promessa de que faremos mudanças e transformações, sendo que o Senhor não fará nada mais hoje do que trazer juízo sobre a sua igreja, porque o juízo começa pela sua casa. O Senhor trará juízo à nação, aos políticos, mas primeiro o Senhor vai expor, como o Senhor disse a Davi,
O que você fez em oculto, mas o que eu vou fazer à luz de todo o povo. Senhor, o Senhor vai expor, se o Senhor não poupou seu único filho, o Senhor não deixará de expor-nos, porque não são os nossos cargos que te atraem, é a nossa pessoa que foi conquistada na cruz do Calvário que te atrai. Ó bondoso Senhor, eu coloco cada liderança hoje diante de ti, não porque eu sou alguém, mas como sua filha, como sua intercessora, Senhor, intercessora desses homens e mulheres de Deus que carregam cajados sobre a nossa nação, como Frida Vingre, que acabou os últimos dias dela presa no manicômio, louca, mas ela não estava louca e ela era lúcida, e dentro dela ela cantava baixinho, com sua mão segura bem a minha, pois eu tão fraca sou, ó Salvador. Como eu senti a dor dessa irmã esses dias. Como eu tenho sentido a dor de muitas mulheres, Senhor, que foram expulsas por pequenas coisas. Ó Senhor, se fôssemos escutar a história da sua igreja nessa nação, ficaríamos envergonhados. Enquanto o Senhor ganhava 10 que entravam pela porta da frente das igrejas, pelos fundos abertos por cajados, comidos por bichos, saíam 50. Deus tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia de cada igreja, de cada denominação, que seguram tão aferradamente nos seus preceitos, nos seus próprios mandamentos e leis, nas suas convenções politiqueiras, que se tornaram bordões em serpentes, não com empoderamento divino, mas se tornaram mais como bordões de encantadores e bruxos de palácios de Faraó. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia das ovelhas que foram feridas. Arranca cada uma, como o Senhor fala, que o Senhor mesmo pastorearia essas ovelhas desses últimos dias. E levanta homens mesmo com cajados íntegros, que vão devorar essas serpentes fabricadas falsamente pelos bruxos dos palácios de políticos, porque muita liderança hoje que se assenta em cadeiras foram levantados por impor empoderamentos humanos e não apoderamentos divinos. Ó meu Pai, tem misericórdia de mim, da minha casa, tem misericórdia dos meus filhos, tem misericórdia de tudo que está vindo. E eu oro por cada pastor, por cada homem de Deus, ainda que eles estejam com cajados comidos por bichos. Se eles se arrependerem, Senhor, o Senhor transformará em cajados que vão florescer como a vara de Arão. Ó meu Deus, tenha misericórdia da sua liderança nesse país. Tenha misericórdia das ovelhas que foram feridas. Sara-as, unta as feridas. Passa do seu bálsamo sobre cada uma. Traga-as de volta, Senhor. Cada rapaz que se ausentou da sua casa, cada moça que hoje estão feridos, espalhados pelo mundo, traga-os de volta para sua casa, arrebanha-os novamente, dê a eles pastores segundo o seu coração. Ó meu Deus, sara-nos, seremos sarados, salva-nos e seremos salvos. Tem misericórdia da sua igreja. Senhor, tem misericórdia dessa peste burbônica que já apontou do outro lado do mundo, que se espalhará
como um rastio de pólvora. Guarda-nos debaixo das tuas asas, ajuda-nos a tirar das nossas casas os ídolos domésticos. Ajuda-nos a nos arrependermos como seres humanos diante da sua graça, da sua misericórdia, da sua glória. Guarda os corações dos liderados por tudo que o Senhor fará na vida dos líderes esses dias. Socorre-nos. Ajuda-nos a manter acesa a chama da fidelidade a Ti nesses dias tão difíceis. Ajuda-nos, Senhor, a manter a espada da fidelidade no nosso coração. Que a única coisa que esteja entre nós seja a espada da fidelidade. E enquanto te esperamos, levanta um altar de adoração dentro de cada um de nós. Levanta o altar de adoração dentro de cada casa. Tira-nos dos ídolos domésticos fabricados pela televisão, pela internet. Tira-nos da frente desses ídolos malignos que não nos deixa ver tudo o que o Senhor vai fazer na terra. Tira o embotamento das nossas mentes. Coloca colírios nos nossos olhos para que possamos enxergar a seriedade do momento que estamos vivendo. É o que eu oro. Levanta intercessores, Senhor. Levanta homens e mulheres destemidos, que possam as suas varas de oração serem lançados diante das varas desses bruxos de palácio e não terem medo do que o Senhor vai fazer. Eu oro por cada mulher que está do outro lado agora, assistindo essa live, por aqueles que assistirão durante esse dia todo. E eu não tenho medo, Senhor, do que falarão de mim. Eu não tenho mais reputação, Senhor. E não estou aqui disputando live, meu Deus, ainda que essa seja a última. Mas eu disse o que o Senhor quis. Eu não estou aqui disputando quantos estão me seguindo, mas quantos estão seguindo o Senhor. É tudo que me importa. Não estou aqui apontando pessoas, mandando pessoas para o inferno, mas alertando, Senhor, dizendo a cada um dos meus irmãos: volte-se para o Senhor. Voltemo-nos para o Senhor, para a nossa rocha de salvação. Saiamos dos nossos tronos, cadeiras dadas por homens, desçamos a eira para estar aos pés do nosso Boaz, que é o nosso remidor. Que possamos nos acostar ao seu peito hoje, Senhor, ainda que sejam sentados no chão. Abrimos mão de toda e qualquer posição humana que possam nos dar. Em nome de Jesus, eu termino essa live, Senhor, te glorificando, porque meu marido fez o possível e impossível. Esticou tantos fios para pegar a energia que vinha da rua de baixo, para que essa live fosse realizada. O preço que pagamos em oração, para que estivéssemos aqui, mas tudo por ti, para ti, porque enquanto te esperamos, seremos fiéis com a ajuda do Espírito Santo, ainda que isso nos custe, Senhor, ainda que isso nos doa, ainda que isso não nos dê amigos. Amadas, estejamos juntas em oração. Não é tempo de brincadeira. Unamo-nos em oração. São tempos difíceis que virão. O coronavírus foi apenas um sacudimento para dizer: despertem, porque o que está vindo atrás é muito pior.
Não estou aqui causando terrorismo espiritual, mas eu estou aqui hoje, alertando, tocando a trombeta. Queria eu estar com o meu chofar aqui, mas sinta-se com o chofar. Vou até terminar essa live, né? Com o toque do chofar, para que nós estejamos alerta como um sinal profético, né? Um sinal profético. Vamos ver. Vamos ver. É isso. Desperte. Esse é o soar da trombeta. Que ele soe dentro da sua casa, dentro do seu coração, da sua alma e do seu espírito hoje. É sério. É sério. É sério. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos a ouvir o som da trombeta do Senhor. E terminamos assim com esse toque do chofar da trombeta do Senhor. Amanhã nos vemos no Aviva Mulher. Deixa Deus falar com você hoje. Se tiver que consertar em alguma coisa, conserte. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver de adorar, adore. Se tiver de cantar, cante. Esse é o momento que tantos profetas esperaram, que tantos homens e mulheres ansiaram. Os últimos dias, e estamos nele. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe para que possamos estar juntos amanhã no Aviva Mulher às 10 horas da manhã. Te espero. Shalom, shalom.